Gênesis capítulo 32, o verso 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Feche os teus olhos, Pai. Fale conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Que a tua palavra seja aqui esclarecida para a glória e para o louvor do teu nome. Amém? Esse texto, essa história está narrando o momento em que Jacó ele vai atravessar o val de Jaboque. O verso 22 diz que ele atravessa as suas duas esposas, Lia e Raquel, os seus filhos, as suas servas, e voltou e ficou no val de Jaboque. E ele lutou com o anjo a noite inteira, até que ficou naquela luta. E o anjo disse: me larga, me solta. E ele: eu não te largo, eu não te solto, enquanto tu não me abençoares. E aí o versículo que nós lemos, 27, em que o anjo olha para ele, algumas versões diz o homem olha para ele e diz: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é Jacó. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a história de Jacó, quando exatamente ele está passando pelo val de Jaboque. Você pode perguntar: pastor, o que é o val de Jaboque? E eu vou dizer para você que val de Jaboque é o lugar de encontro. Val de Jaboque é o lugar aonde Jacó teve um encontro com Deus. Val de Jaboque é um lugar aonde nossas deficiências serão expostas. Val de Jaboque é um lugar de confronto. Quase ninguém gosta de ser confrontado, mas Val de Jaboque é esse lugar de confronto. Val de Jaboque é lugar de mudança de caráter. E você vai entender porque exatamente quando ele diz: eu quero, só te largo quando tu me abençoares. E aí o anjo vai perguntar: qual é o teu nome? Nós estamos no capítulo 32, mas bem rapidamente eu quero voltar ao capítulo 25, um pouco antes. Você vai ver que Rebeca, mãe de Jacó, esposa de Isaac, está grávida. Só para você ter uma ideia, Rebeca era estéril e ela não podia gerar. A Bíblia diz que Isaac, o seu marido, coloca a mão no ventre e ora por ela. E aqui eu vejo uma lição muito forte, porque você, marido, sacerdote, tem de Deus uma autoridade do céu para orar e abençoar a sua esposa, para orar e abençoar a sua família. Ontem à tarde eu recebi o Genésio lá em casa e ele disse: pastor, eu recebi a ligação que os meus 2 filhos estavam com febre. Os 2. Eu aqui e eles em Bom Jesus. Eu entrei no quarto, levantei as mãos e fiz uma oração e eu mandei a febre embora. Passou alguns minutos,
A ligação veio que não tinha mais febre nos meninos, porque o pai tem autoridade de Deus para colocar a mão e, se for enfermidade, mandar a enfermidade embora. Isaac ora e diz: vai gerar, e aí ela gera. E de repente tem uma movimentação diferente no ventre de Rebeca, e ela pergunta: o que é que está acontecendo? E Deus vai responder para ela dizendo: tem duas nações aí. Aí dentro tem dois povos. E naquela época, Liliane, não existia ultrassonografia, acertei? Para identificar o sexo do bebê, se era um, se era dois. Mas aquele que revela muito mais do que a ultrassonografia, ele já disse: aí dentro tem duas nações. Deus estava literalmente dizendo: tem dois meninos aí. E detalhe, o maior vai servir o... Vamos lá, o maior vai servir o menor. Algo já fora da normalidade. Porque o contexto sempre é: o maior, na morte do pai, ele recebe a autoridade do pai. Só que Deus já está dizendo: o maior vai servir ao menor. Nasce Jacó e nasce Esaú. Esaú peludo, por isso que o nome é Esaú. Jacó não é porque ele é enganador, não é porque ele era suplantador, não. O significado do nome dele é aquele que agarra, e ele nasce exatamente agarrado ao calcanhar do seu irmão. Eles nascem e vão crescendo. A Bíblia diz que Isaac tinha por Esaú uma preferência. Está no texto. Se você ler o capítulo 25, a Bíblia vai dizer que Isaac amava mais a Esaú, porque ele era do campo. A Bíblia vai dizer que Rebeca amou a Jacó. Aqui a gente percebe uma situação muito delicada, porque logo nesse início, Olívia, você percebe filhos preferenciais. E isso é um perigo muito grande, quando nós, como pais, temos filhos preferencial. A gente vai gerar filhos adoecidos. A nossa referência de pai, de paternidade, é Deus. A gente tem a consciência que tem filhos que cativa mais, mas como Deus, Ele olha do céu, e João 3 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem filhos prediletos, não tem filhos especiais. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pastor Tasso, se Deus tivesse filhos preferencial, Ele não escolheria um ladrão para inaugurar o paraíso. Mas como prova que Ele amou a todos, Jesus disse para o ladrão do lado direito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vai ver o capítulo 26. Isaac prospera em uma terra que tinha fome. Você vai ver que Esaú decide vender a primogenitura. A primogenitura tinha direito de uma liderança familiar e também uma herança das promessas. Por isso que essa bênção da primogenitura, o irmão mais velho recebia uma liderança para liderar a família na ausência do pai, mas recebia também a herança das promessas de Deus para o pai. Só que aqui você vê Esaú, por um momento de necessidade, a Bíblia diz que ele chega com muita fome. Jacó tinha preparado um guisado, e ele diz: me dá de comer.
eu quero comer. Ele diz: não, não é assim bagunçado não. Eu vendo para você. Qual é o valor? A sua primogenitura. E Esaú não deu valor para aquilo que tinha valor, e ele deu preço para aquilo que tinha valor. Tem alguém que está entendendo? Diga amém. E como ele deu preço para aquilo que tinha valor, ele pega a primogenitura e vende para Jacó. No capítulo 27, você vai ver logo no início que Isaac, o pai dos meninos, está velho, está cego. Ele vai olhar para Esaú e vai dizer: Esaú, meu filho, eu estou cego, eu já estou velho, eu não sei o dia da minha partida. Se você não ficar ligado, você perde a mensagem. Eu não sei o dia da minha partida. Então faz o seguinte, meu filho: vai no campo, vai caçar, pega uma caça, prepara um guisado bem gostoso, uma comida, uma picanha, um negócio, uma buchada para quem gosta, e prepara, porque eu vou comer e vou te abençoar. Olha aqui para mim, no capítulo 25, o que Deus tinha dito para Rebeca? O maior vai servir o menor. Só que agora no capítulo 27, o pai está olhando para o maior e está dizendo: eu quero abençoar você. Então vai lá e prepara, porque Deus disse que era para abençoar Jacó, mas eu quero abençoar você. Você entendeu isso, sim ou não? Existe uma desobediência aqui. Você sabia que muitos de nós temos a síndrome de Isaac? Deus falou algo, Deus deu uma direção, e a gente quer pegar outra direção. E você vai ver que essa família começa a se desestruturar aqui, quando o pai, quando o sacerdote decide não obedecer aquilo que Deus havia falado e tomar as suas próprias decisões. Ele escolhe Isaac. E quando ele escolhe Isaac, ele está dizendo mais ou menos assim: eu faço do jeito que eu quero, eu vou aonde eu quero, quem manda em mim sou eu. Deus escolheu Esaú, mas eu, ou melhor, Deus escolheu Jacó, mas eu quero Esaú. Irmão Joel, e por causa da falta de sensibilidade para obedecer do sacerdote, essa casa vai entrar em uma ruína. Porque a mãe Rebeca escuta, e quando ela escuta, ela chama Jacó e diz: ei, meu filho, vem aqui. O seu pai mandou o seu irmão ir no campo, caçar, preparar um guisado para abençoar a seu irmão Esaú. Mas Deus falou para mim, e seu pai sabe, que a bênção seria para você. Então faz o seguinte: vai bem aqui no quintal, no terreiro, pega o cabrito, eu vou preparar. Você vai se passar pelo seu irmão. Olha a enganação. Você vai se passar pelo seu irmão, e o seu pai vai te abençoar no lugar do seu irmão. Tudo isso começa porque Isaac, como sacerdote, abre aqui, pastora Amara, um precedente, uma legalidade, para que a mãe o desonra, para que o filho o desonra. Porque a partir do momento que Isaac desonra a Deus, ele agora será desonrado pelo seu filho.
Jacó disse: não, minha mãe, mas meu irmão é peludo e eu sou liso, não vai dar certo isso. E ao invés de o meu pai me abençoar, ele vai me amaldiçoar. E ela disse: que caia sobre mim a maldição que seu pai for liberar para você. Só me obedeça. A história para a gente ganhar tempo. Ele vai e prepara. Quando ele chega com guisado na frente do pai dele, fez umas gambiarra lá, colocou pelo do animal no braço, no pescoço, colocou a roupa de Esaú e chega na frente do pai e diz: pai, eu vim trazer o guisado para o senhor comer e me abençoar. E ele pergunta: quem é você? E Jacó vai mentir para o pai e dizer: eu sou Esaú, o teu filho. Ele diz: chega aqui perto, deixa eu apalpar você. Ele diz: a voz parece a do meu filho Jacó, mas o cheiro do campo, o corpo peludo é do meu filho Esaú. Aí ele diz assim: mas como que você conseguiu tão rápido a caça? E agora ele não só vai enganar o pai, mas ele vai mentir para o pai, usando o nome de Deus. Ele diz assim: ó, o seu Deus mandou a caça ao meu encontro. Você percebe que Jacó não está dizendo o meu Deus, está dizendo o seu Deus mandou a caça ao meu encontro. Ele come, abençoa Jacó. Quando ele termina ali, passa o tempo, Esaú chega, prepara a caça, diz: pai, levanta, come do guisado que preparei e me abençoa. A Bíblia diz que o velho estremeceu a voz e disse: quem é você? E ele disse: sou eu, o seu filho Esaú. Ele disse: eu já abençoei. E quem é que eu abençoei aqui? Abençoei o seu irmão Jacó. Olha o que o irmão vai dizer. Esaú diz assim: meu pai morrendo, eu vou me vingar de Jacó. Começou uma tensão na família, porque faltou o equilíbrio do sacerdote. Olha aqui para mim. Porque às vezes, meu amigo rei, a gente quer dar um jeitinho para Deus. Se Deus tinha falado que o maior serviria o menor, Deus iria fazer. Só deixar Deus se responsabilizar. Não é a gente querer dar um jeitinho, ajudar Deus, não. E quando a gente vai querer dar um jeitinho, a gente complica. Agora, Isaac, por a sua desobediência à palavra de Deus, permite que o seu filho engana, mente. Agora os seus irmãos querem um matar o outro. E agora Jacó precisa ir embora, sair da casa. E ele vai para a casa do seu tio Labão no meio do caminho. Está no verso 28. Ele deita, ele dorme. Mas o verso 20 diz assim, ó: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e em paz eu tornar a casa do meu pai. Olha a consequência: o Senhor será o meu Deus. Mas Valéria, ele está dizendo aqui: o Senhor não é o meu Deus, o Senhor é o Deus do meu pai. Mas se o Senhor abençoar a minha trajetória, me der pão para comer, roupa para vestir, e eu voltar em paz e em segurança, o Senhor será o meu Deus. Ele fez um voto ali. Ele termina o voto. E esta pedra, pegou uma pedra e disse: e tem um posto por coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo.
aquele lugar se conhece como Betel, a casa de Deus. Exatamente em Betel, Jacó faz um voto, e dizendo: se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me levar em paz, me trazer, o Senhor vai ser o meu Deus. Do capítulo 29 até o 31, você vai ver Jacó chegando na casa dos seus familiares. Ele casa ele vê Rebeca, ou melhor, ele vê Raquel, e diz: eu quero casar com Raquel. Você sabe essa história. Labão olha para ele e diz: você tem que trabalhar para mim 7 anos. Eu trabalho. Quando ele trabalha, no final dos 7 anos, Labão não entrega Raquel, entrega Lia. Você percebe que aqui ele está colhendo o engano que ele plantou lá atrás com o pai dele? Você vai ler que por 10 vezes, quantas vezes? Seu sogro Labão tenta trocar o salário de Jacó, porque Deus já tinha abençoado Jacó. Deus decidiu abençoar. O sogro falava: ó, o gado que nascer liso é meu, e o que nascer malhado é seu. Só nascia malhado. Aí o sogro vinha e falava: não, agora é o contrário, os que nascer malhado é meu e os lisos é seu. Aí Deus ia lá e só fazia nascer liso. Certo é que mesmo o seu sogro mudando o seu salário por 10 vezes, ele está mais rico no final dos 20 anos que ele ficou lá, mais rico do que o seu sogro. Só que percebe que a lei da semeadura, ela é inevitável. Jacó engana o seu pai. Qual é o teu nome? Eu sou Esaú. Mentira, é Jacó. Está enganando, está mentindo. Agora aqui, o seu sogro engana ele, porque ele trabalha por Raquel e ele dá Lia. Depois engana ele, querendo mudar o salário dele 10 vezes. Depois disso, pastor, Jacó vai viver uma vida enganada. Por quê? Porque ele acha que o seu filho José tinha sido morto. Os seus filhos chegaram e disseram: aqui ó, a roupa, a capa do nosso irmão José. Uma fera matou ele no campo. Jacó agora passa uma parte da vida achando que José estava morto e José estava vivo. Porque ele plantou engano, ele plantou mentira. Mas para que você entenda, o capítulo 31 e o verso 13. Depois que Jacó estava bem, já tinha passado-se 20 anos. Não era mais, cunhada, aquele Jacó que não tinha um travesseiro. Ele pegou a pedra para colocar de travesseiro. Não era mais aquele Jacó que não tinha nada. Ele disse: eu quero só que o Senhor me dá pão e água. Agora é um Jacó passado 20 anos, próspero, rico. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus não esquece do que você prometeu. A gente acha que com o passar do tempo, Wagner, Deus vai esquecer. O 31:13 diz assim: olha Deus dizendo para Jacó: eu sou o Deus de Betel. Deus é especialista, Ele criou um gatilho. Ele diz assim: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna. Lembra que você ungiu uma coluna lá? Onde me fizeste um voto. Levante agora
sai dessa terra e torna para a terra da tua parentela. Deixa eu traduzir o que Deus estava dizendo para Jacó. E Jacó, eu sou o Deus, o mesmo Deus. Passou os anos, 20 anos, mas sou o mesmo Deus de 20 anos atrás, que lá em Betel, você ungiu uma coluna, fez um voto, dizendo que se eu te abençoar, te dar pão, te dar comida, te levar em paz, fazer você voltar em paz, eu seria o teu Deus. Jacó, está na hora de você cumprir o seu voto. Está na hora de você voltar para Betel. Volta lá, aonde você fez um voto. Deixa eu abrir um parênteses. Deus não esqueceu de votos que você fez. Porque às vezes no momento da dor, no momento da luta, no momento da privacidade, ou da privação, da necessidade, da angústia, a gente está muito sensível, a gente faz o voto. Se o Senhor fizer, eu vou te servir de todo o coração. Se o Senhor fizer, eu estou pronto, conta comigo. Se o Senhor me abençoar assim, conte comigo. Passa o tempo, Deus abençoa, Deus honra, Deus prospera. E a gente, mas Deus não. E eu creio que Deus não está falando aqui para as paredes e nem para essas cadeiras. Deus está falando conosco. Ele está dizendo para alguém aqui: eu sou Deus de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, de 10 anos atrás, que você fez um voto. Eu estou no mesmo lugar, esperando você honrar. Eu quero ser o seu Deus. Porque você vai perceber que até então Jacó só vai dizer o Deus do pai. E quando ele vai se referir, ele diz o Deus do meu pai. Vai dizer para sua esposa o Deus do teu pai. Só que Deus estava olhando e dizendo: eu quero ser o seu Deus. Abra os ouvidos, que Deus está dizendo para alguém aqui em alto e bom som, dizendo: eu quero ser o seu Deus. Passou o tempo, passou os anos, mas eu não abro mão de ser o seu Deus. Aquele lugar aonde você fez um voto, aquele lugar aonde você se humilhou, e eu escrevi aqui: não permita que os prazeres da conquista tire de você o dever de cumprir com o que você fez em um momento de dor. Em Eclesiastes, Salomão escreve: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Você não precisa ter pressa para fazer, mas se você fizer, cumpra. Deus está te esperando no lugar do seu voto. Ele está retornando. E Ele agora está retornando com servos, com servas, com gado, com filhos, abençoado. Mas Ele olha, irmã Marta, para dentro dele e diz: eu sou Jacó. E não que o nome dele signifique enganador, só que no decorrer da caminhada dele, ele foi tomando decisões, negociando, de forma que ele se torna conhecido como um enganador, suplantador. Deixa eu perguntar para você:
quando fala o teu nome, o que as pessoas falam lá fora? Jacó, enganador. Jacó, mentiroso. Jacó, aquele que trapaceia. Quando fala o nosso nome lá fora, o que os homens estão dizendo? Jacó estava bem, estava rico, estava próspero, mas ele está olhando e dizendo: eu continuo sendo o Jacó. E eu termino a palavra exatamente chegando no texto em que nós lemos. Quando o anjo olha para ele, depois de ter lutado a noite inteira, e diz assim: qual é o teu nome? A Bíblia diz que o anjo já tinha tocado na sua coxa. E tocar na coxa aqui fala de força e velocidade. Jacó tinha força para correr, tinha força para fugir, tinha velocidade para ir na frente, para enganar. E o anjo está agora dizendo: eu vou tocar naquilo que demonstra o seu mau caráter. Você teve força, velocidade para enganar o seu pai, para mentir para o seu pai, para fugir do seu irmão, para fugir do seu sogro, porque até isso ele erra, ele sai de lá fugido. Deus vai tocar naquilo em você que precisa ser transformado. Entenda que hoje aqui é um Val de Jaboque. Entende que esse lugar aqui é um lugar de confronto hoje. E palavra boa, Ricelli, não é aquela que a gente fala assim: que palavra boa, abri a chave, recebi. Não, palavra boa é aquela que a gente fala assim: essa foi ruim. É palavra que confronta a gente. É palavra que vai mexer com a gente. E do mesmo jeito que Jacó foi levado para o Val de Jaboque, hoje Deus está nos colocando no Val de Jaboque dele, dizendo: esse é o lugar de confronto. Esse é o lugar que vai gerar transformação em você. E deixa eu falar, permita Deus tocar em áreas da sua vida que te define como mau caráter. Permite Deus tocar em áreas da sua vida que é o seu Deus, que é o que governa você, que é o que domina você. No Val de Jaboque, Lucas, o anjo olha para ele e diz assim: qual é o teu nome? É assim, Olívia. O anjo vai colocar o dedo na ferida dele. É mais ou menos assim, o anjo dizendo: você mentiu para o seu pai o teu nome. Você enganou o seu pai. Mas aqui eu te dou uma oportunidade, mente para mim. Qual é o teu nome? Porque diante dele não tem máscara, diante dele não tem véu, diante dele não tem enganação. O senhor lembra, pastor Tasso, que quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas, a glória de Deus era tão grande, Gabriel, no rosto de Moisés, que os homens não conseguiam ver o seu rosto. Moisés vai pegar, a Bíblia diz que um avental, um pano, e vai colocar sobre o seu rosto. E todas as vezes que ele ia falar com os homens, ele colocava o avental cobrindo o seu rosto. Mas pastor Carlos, quando ele subia ao monte para falar com Deus, ele tirava o avental.
Quando ele descia para falar com os homens, ele colocava. Quando ele subia para falar com Deus, ele colocava. Com os homens, ele tirava. Mais ou menos assim. Com Deus, é do jeito que nós somos. Não dá. Mas preste atenção. Eu não estou falando sobre Moisés. Só que lá na frente, Paulo vai escrever em Coríntios, dizendo: não sejamos como Moisés, que não tinha mais a presença de Deus. Mas ele usava o véu para impressionar. Chegou um tempo na vida de Moisés que ele não tinha mais, entendeu? Mas ele colocava o véu para impressionar. Só que todas as vezes que ele subia, ele impressionava aqui embaixo. Mas quando ele subia o monte para falar com Deus, ele tirava. Porque Deus a gente não consegue impressionar. A gente não consegue enganar. A gente não consegue mentir. É por isso que o anjo está no Val de Jaboque dizendo: Jamie, qual é o teu nome? Mente para mim. Você mentiu para o seu pai, você enganou seu pai. Eu queria terminar essa palavra, porque quem sabe hoje aqui Deus quer colocar o dedo na ferida de alguém. Mas não é para expor as suas feridas, é porque Ele quer curar as suas feridas. Deus não quer que nenhum de nós vivamos uma vida de mentira, de engano. E é por isso que Ele está olhando e dizendo: Jacó entende isso. E Ele diz: é por isso que eu não quero te soltar, eu não quero te largar. Eu só vou te largar quando o Senhor me abençoar. E eu pergunto para você: o que é bênção para você? Porque para Jacó não era carro. Ele tinha uma frota de caminhonete. Ele tinha terras. Ele tinha empregados. Ele está dizendo: falta ainda uma bênção para mudar o meu destino final. A bênção que Deus quer dar a você é para mudar o seu destino final. Porque de que adianta a gente estar bem aqui, mas o nosso destino final está comprometido. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Jacó estava dizendo: como que eu sou abençoado se eu engano? Como eu sou abençoado se eu fujo? Se eu estou mentindo? O anjo toca na sua perna, diz para ele: você não chamarás mais Jacó, mas você será príncipe. Você será Israel. Você não vai ser mais conhecido como enganador. Não. Eu vou mudar o seu nome. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar o destino. E agora, esse que depois que teve um encontro com Deus que era somente do pai dele, você vai ver em Êxodo
3:6, quando Deus fala com Moisés dizendo: eu sou. Eu sou, eu sou. Como assim? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse termo só vai aparecer depois que Jacó tem um encontro e a vida dele é mudada e transformada. Eu sei que eu já passei 6 minutos, mas eu quero terminar orando por você. Quem sabe esse seja um lugar aonde Deus te trouxe para te confrontar. E Deus está olhando para você e perguntando aqui essa noite: qual é o teu nome? Hoje aqui você está no Val de Jaboque, um lugar de conflito, de luta, de ser confrontado. E pode ter certeza, Deus não te trouxe aqui para te destruir, Ele te trouxe para te transformar. Para dizer: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus do Jonatas, eu sou o Deus do Alexandre, eu sou o Deus do Raimundo, eu sou o Deus da Valéria, eu sou o Deus da Daniela, eu sou o Deus do Ricelli, do Dorivan, do Moisés, eu sou o Deus do Jane, eu sou o Deus do Henrique. Só que Ele está dizendo: eu não posso ser o seu Deus se a sua vida não condizer em eu ser o seu Deus. É por isso que o Val de Jaboque, esse lugar hoje, Val de Jaboque, Deus está dizendo para você: eu quero tratar você. Deus está olhando para alguém que está dizendo assim: eu não quero que esse lugar aqui seja um lugar em que você vai para desencargo de consciência. Aí eu vou hoje lá na igreja porque... Não, eu vou lá, né? Não, eu vou lá. Não vou não. Essa semana eu não vou. Não é sobre estar na igreja. É sobre Ele ser o seu Deus. É sobre Ele ser o seu Senhor. É sobre Ele governar você. É por isso que antes de você aceitar a Ele como Salvador, você precisa aceitá-lo como Senhor. É Senhor e Salvador da sua vida. Feche os teus olhos. Diga para Ele aí, se precisar tocar aonde dói, pode tocar. Em Jacó foi na coxa. Se precisar, aonde é o meu ponto vulnerável para fugir de ti, pode tocar. Mas trabalha em mim. Chorar, andoraba, chora, araba, chora, candoraba, chora, candoraba, alaraba, chora, candoraba. A Bíblia diz que quando Jacó atravessa o val, alguém olha e está dizendo: parece Jacó, mas está mancando da perna. Deixa eu ser profeta para você, porque depois de um encontro com Deus, você vai andar diferente. O seu caminhado vai ser diferente. Eu vou ir mais longe. Depois de um confronto e um encontro com Deus, o seu falar é diferente. Depois de um encontro com Deus, as suas decisões serão diferentes. Você não será o mesmo.
Não, não será o mesmo Kaique, não será o mesmo Lucas, não será, não. Você será diferente. Deus essa noite está dizendo para alguém aqui: depois desse Val de Jaboque, as pessoas vão olhar para você e vai ver alguma coisa mudou nele, alguma coisa mudou nela. Quem sabe daqui uns dias alguém vai olhar lá no seu serviço e vai dizer: menina, o que foi que mudou de você? Você vai dizer: foi o Val de Jaboque, o encontro que eu tive com Deus no Val de Jaboque. Ei, irmão, o que foi com você? Você tinha umas palavras diferentes, um linguajar diferente. É porque eu tive um encontro com Deus no Val de Jaboque. Ei, o que foi que você andava diferente? É porque eu tive um encontro com Deus no Val de Jaboque. Pai, eu oro agora, Senhor. Eu oro agora, Senhor.